Fala galera, tudo bem? Hoje então aula sobre populismo. Vamos começar? Lembrando que essa aula ela é o primeiro capítulo, né, da apostila de número 3. Nessa primeira aula a gente vai ver sobre o populismo, sendo que as ditaduras na América Latina a gente vai deixar para o nosso próximo vídeo, tá? Nossa próxima videoaula. Vamos lá começar então, né? Lembrando que a gente já veio vindo nas nossas aulas ao vivo, nas nossas aulas sincrônicas, né? Que a gente estudou, né, um fenômeno chamado populismo. Durante muitos anos, na história política dos países da América Latina, os governos eles eram voltados à satisfação apenas da elite, dos interesses da elite. Entretanto, entre os anos de 1930 até 1970, surge um grupo de governantes que passam a promover um governo que se dizia voltado ao povo. E é esse tipo de governo que a gente chama de populismo. Nós podemos concluir, por exemplo, que entre os governantes populistas, eles sofreram ou viveram o mesmo fenômeno histórico. Por exemplo, ali no quadro azul, né? O populismo sofreu com os efeitos da crise de 1929 na economia latino-americana. Muitos desses países tinham uma economia lá voltada à agroexportação e com a crise de 29 tiveram que se diversificar. E os governantes populistas passaram então a incentivar a industrialização e também a contar com uma forte atuação do proletariado nessa participação, nessa promoção da industrialização nos seus respectivos países. Então, podemos concluir, né, que entre as décadas de 30 e 70, né, esse período conturbado da história da América Latina, a gente viveu esse tipo de governo que se dizia voltado ao povo. Um período que houve lá alguns avanços em relação a leis trabalhistas, por exemplo, e retrocessos também em todos os setores da sociedade. Uma das pessoas que mais mobilizaram esse período foi, por exemplo, Eva Perón, que aparece aqui na imagem ao lado do seu marido, o argentino Juan Domingo Perón, tá? Evita, como era conhecida, né, foi uma figura muito popular na Argentina e suas ações, elas sintetizavam bastante essa questão ali do governo populista, né, do se dizer voltado ao povo. Bem, mas vale a gente fazer algumas ressalvas. Por exemplo, de acordo com o historiador Boris Fausto, na obra História do Brasil, e Maria Helena Capelato, né, em sua obra Multidões em Cena, a propaganda política no varguismo e no perronismo, né, esses governos populistas, estavam, na verdade, a serviço das classes altas. O motivo é que concediam benefícios às classes mais baixas com o objetivo de mantê-las satisfeitas e disciplinadas. Assim, evitavam a eclosão de protestos sociais, como greves, e, consequentemente, o prejuízo gerado por estes ao processo de industrialização e crescimento econômico do país. Reforça esse ponto de vista o fato de que, embora os trabalhadores, né, pudessem se organizar em sindicatos, esses órgãos ficavam diretamente subordinados ao governo, que os controlava. Além disso, os grupos sociais urbanos que não tivessem satisfeito com as medidas do governo eram submetidos à censura. Tal atitude reforça a ideia que a intenção desses governos não era o diálogo com o povo, mas a manutenção da ordem social. Então podemos perceber que esse movimento político chamado populismo, né, vai indicar ali uma série de governantes e de medidas governamentais que se diziam para o povo. Mas de acordo com esses dois historiadores, né, isso faz parte da propaganda desses governos populistas, que também era voltado para a elite, já que havia um controle sobre os sindicatos, sobre a organização de greves, para evitar que qualquer tipo de ação desse grupo de trabalhadores pudesse impedir, né, a formação da industrialização desses países. O Perón na Argentina, o Vargas aqui no Brasil. Os dois são exemplos de governos populistas. Mas vamos ver outras situações? Por exemplo, no México, quem se destaca dentro do movimento do populismo? No México, o principal nome do populismo é o senhor Lázaro Cárdenas. Ele governou de 1934 até 1940 e promoveu uma série de medidas que beneficiou a população mais pobre do país. Entre as medidas, muitas delas, né, já estavam até propostas na Constituição de 1917, a Constituição mexicana. Entretanto, elas não eram postas em práticas. E o que o Cárdenas fez, né, foi pôr em prática aquilo que já era previsto, muitas vezes até na Constituição. Bem, a gente pode destacar entre as medidas adotadas por Lázaro Cárdenas a reforma agrária, que redistribuiu as terras mexicanas em pequenas propriedades aos mais pobres,
Criou, por exemplo, a Lei Federal do Trabalho, que garantia direitos trabalhistas, como, por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, tá? Salário mínimo e descanso semanal remunerado. Também conseguiu, né, limitar a contratação de mulheres e menores de 16 anos para os chamados trabalhos insalubres, ou seja, aqueles exercícios, aquelas funções que ofereciam risco à saúde do trabalhador. Bem, o presidente mexicano Cárdenas, ele apoiava o direito à greve e incentivava a sindicalização dentro do seu país. Cárdenas defendia ainda a participação do Estado diretamente na economia. E ele, quando presidente, até adotou posturas dessa forma, nacionalizando, por exemplo, a indústria petroleira, as ferrovias também no México, né? Todas elas indústrias nacionais, todas elas vigiadas, cuidadas pelo Estado. Essas medidas tornaram o Cárdenas bastante popular no México, tá? E ele também iniciou um programa de obras públicas e permitiu investimento de capital estrangeiro dentro do país. Entretanto, essas medidas também visavam a industrialização e não somente, né, a boa relação com o seu eleitorado, com o povo. Tá? Para demonstrar essas medidas voltadas à industrialização, a gente pode perceber que o Cárdenas também promoveu a concessão de empréstimos para os empresários, o fortalecimento de um sistema financeiro no país, no México, e também, né, tentou em vários momentos atender a burguesia mexicana, a classe social dona dos meios de produção, principalmente porque a burguesia era opositora ao seu sistema de governo. Já em relação ao populismo que ocorreu na Argentina, a gente precisa chamar atenção para esse cara aqui, ó, que já foi citado, Juan Domingo Perón. Tá? A crise econômica de 1929, lá ligada ao crash da Bolsa de Nova York, levou a uma disputa no poder na Argentina que culminou com o golpe militar em 1943. E desse governo militar, Juan Domingo Perón, o cidadão ali, ele fez parte, né, desse governo, né? E ele ocupou vários cargos durante, então, esse golpe militar. Cargo de ministro do Trabalho, ministro de Guerra e até mesmo de vice-presidente, até o ano de 1945. Enquanto ele participava desse governo de militares, Juan Domingo Perón aumentou os salários dos trabalhadores, reafirmou várias leis trabalhistas e criou um sistema, né, de tribunais voltados ao trabalho, além também de um sistema de previdência social, de aposentadoria. Como ministro, o Perón colocou os sindicatos, né, ele conseguiu controlar os sindicatos e evitar a formação de greves. E também os grupos de sindicatos, que poderiam ser lá, ter uma visão anarquista ou socialista, eles acabaram sendo desarticulados por Perón, que criou somente associações de trabalhadores aliados ao governo. Bem, por conta do seu intervencionismo na economia e dos seus benefícios voltados aos trabalhadores, o Perón conseguiu gerar também uma grande oposição da elite na Argentina, especialmente os grandes proprietários de terra e a burguesia. E em 1945, esse grupo de oposição conseguiu que Perón fosse deposto e levado à prisão. Mas como Perón era muito popular entre a classe trabalhadora, né, a população reagiu maciçamente contra a punição e Perón acabou sendo libertado. Essa imagem aqui, ó, ela retrata esses vários movimentos populares que pediam, né, a libertação de Perón. E no centro da imagem nós temos ali uma moça, uma tica muito hermosa, chamada Eva Perón, né, posteriormente Evita Perón, né, que na época era solteira, e ela liderou as manifestações a favores, né, as manifestações foram a favores de Perón e acabou posteriormente se casando com ele. No mesmo ano, o Juan Domingo Perón, depois de libertado, concorre ao cargo de presidente da Argentina e é eleito. Como presidente, então, Perón deu prosseguimento à sua política populista. Simpático aos regimes autoritários da extrema-direita na Europa, o nazismo e o fascismo, né, ele era abertamente contrário ao socialismo. E ele desejava um governo independente de influências externas. Ele se autoclassificava como nem de direita nem de esquerda, ou melhor, nem liberal como os Estados Unidos, tá? Nem socialista como a União Soviética. Dizia adotar um terceiro caminho político, era um terceirista. E acelerou a reforma agrária dentro da Argentina e também os investimentos na indústria, principalmente indústria de alimentos, indústria têxtil
e de metalurgia. Bem, ele foi um dos principais nomes do chamado justicialismo, que é a ideia de que o Estado seria o único órgão capaz de responder aos interesses da população. Em 1947, Perón deu início a uma onda de nacionalizações, seguindo aquele princípio, aquela ideia. Os transportes, a energia elétrica, as comunicações, as instituições financeiras foram todas nacionalizadas. Porém, não foram caracterizadas nessas nacionalizações o planejamento. E em pouco tempo a economia argentina começou a entrar numa profunda crise. A oposição ao seu governo acabou aumentando e, consequentemente, o Perón começou a adotar posturas cada vez mais repressivas, né, contra os seus inimigos. Comprou estações de rádio, jornais e mandou fechar aqueles veículos de comunicação que faziam oposição ao seu governo. Assim, conseguiu ainda se eleger, né, com toda essa censura, conseguiu se eleger em 1951, mas o seu segundo mandato foi marcado pelo agravamento da crise econômica e pelos constantes conflitos com importantes instituições, como a Igreja, o Exército e até mesmo seus apoiadores. Bem, Juan Domingo Perón foi destituído do seu cargo antes mesmo do fim do mandato, em 1955. Entretanto, o populismo, né, voltado à sua figura, o número de adeptos que Juan Domingo Perón tinha era tão grande que, mesmo deposto, sem apoio político e sem aliados, vejamos, por exemplo, nessa imagem, né, uma manifestação de apoio do povo a Juan Domingo Perón. Mesmo assim, essa manifestação não foi suficiente. Em 1955, Perón é deposto. Galera, essa aula sobre o populismo, ela vai também ser muito importante para a gente entender as ditaduras que ocorreram na América Latina, tema da nossa próxima aula. Se tiver alguma dúvida, por favor, manifeste, eu vou te ajudar e vai junto àqueles exercícios de sempre. Um beijo e até a nossa próxima aula.